Olá, amigos. Temos mais um vídeo voltado para conhecimentos jurídicos, para a área do direito, no nosso canal ArteJus. E quero que você participe do nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e colegas. Eu, desde já, deixar claro que todas as nossas análises são eminentemente jurídicas. Nós não vamos aqui declinar nenhuma posição política. A nossa análise é estritamente com base no direito, com base nos reflexos, nos efeitos jurídicos dos institutos que são aplicados e estão em voga hoje no grande cenário nacional. Com certeza, hoje em dia, a política e o direito se misturam muito, mas a nossa análise é estritamente jurídica. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade à questão que envolve o mandado de segurança coletivo que foi impetrado pelo PDT, em face do ato do presidente da República, que gerou a cassação da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Agora, no período da tarde, nos veio a informação de que o presidente da República tornou sem efeito o ato de nomeação. Bem, quais são os desdobramentos jurídicos disso, né? Um novo ato da Presidência da República tornando sem efeito a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Bem, com certeza nós estamos diante aí de um ato que torna o mandado de segurança sem objeto, né? Haverá perda do objeto desse mandado de segurança por falta de interesse de agir, já que não há mais a necessidade dessa tutela, já que o ato não produz mais efeito, foi tornado sem efeito, o ato de nomeação, não é? No entanto, algumas discussões ainda são relevantes dentro desse mesmo cenário do ponto de vista jurídico. Quando se torna sem efeito um ato, pelo que a gente analisa do despacho, não houve ainda uma motivação, nós não temos ali uma razão, é um ato que produz efeito imediato, mas não tem uma fundamentação. Ou seja, não existe uma razão do porquê que se tornou sem efeito. Alguns diriam, tudo bem, é um ato que consiste na nomeação de cargo em confiança, e cargo em confiança, teoricamente, não dependeria de uma motivação, porque ele é de livre exoneração imediata, e não haveria motivação. No entanto, o nosso sistema republicano de poder recomenda que se coloque uma motivação até para que haja a possibilidade de se compreender e dar uma resposta para a sociedade dos motivos de se reverter esse posicionamento. Ou seja, o cidadão tem o direito de saber por que o Estado delibera dessa ou daquela maneira. Isso naturalmente decorre do próprio espírito republicano. E esse é um momento interessante para a gente fazer uma análise jurídica, até mesmo acadêmica, que esse é o propósito do vídeo, né? A respeito da revogação de atos administrativos nesse aspecto específico. Veja, quando um ato desse é levado a efeito, imaginem pela perspectiva de quem se beneficiou do ato, no caso, o pretendente ao cargo de diretor-geral, Alexandre Ramagem. Teoricamente, essa decisão reflete também na órbita de direito dele. E se fosse levar a ferro e fogo a aplicação de todos os princípios constitucionais, nós teríamos aí o devido processo legal substancial na vertente administrativa, ou seja, orientando a atividade do próprio Poder Executivo, particularmente da Presidência da República. E, teoricamente, como esse ato ele resvala na órbita de direitos daquele que não se beneficiará dessa nomeação mais, teoricamente ele teria a oportunidade de participar dentro do devido processo, de apresentar razões, expor motivos do porquê ele poderia permanecer no cargo antes de se estabelecer uma deliberação nesse sentido. Mas volto a dizer, é um ato de livre exoneração e livre nomeação do presidente da República e não há essa exigência. Seria interessante ter essa recomendação e essa cautela para se dar, obviamente, uma vertente mais legalista, mais fundamentada e republicana para o ato. No entanto, a Constituição outorga, sim, ao presidente da República essa faculdade de se estabelecer essa nomeação. Outro ponto importante que convém nós tratarmos aqui é a teoria dos motivos determinantes, que também está sendo muito veiculada e discutida diante dessa polêmica toda. Vejam, é um ato de livre nomeação. O presidente da República tornou sem efeito a nomeação
do pretendente ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Se o presidente da República atribuísse um motivo específico, ele se vincularia a esse motivo. Não precisa atribuir o motivo, mas se ele atribuir e esse motivo não existir, o ato necessariamente torna-se sim sem efeito. Isso chama-se teoria dos motivos determinantes, ou seja, o motivo utilizado para fundamentar o ato vincula a sua eficácia. Esse ato aqui não teve a motivação, então não há como se aplicar a teoria dos motivos determinantes, porque é um ato que dá bastante liberdade e poder ao presidente da República, e isso por determinação constitucional. No entanto, existe uma outra polêmica envolvendo todas essas situações, que por ocasião da destituição do antigo diretor-geral, o Valeixo, ao que o ministro da Justiça informou à época, havia um motivo, ou seja, era a vontade dele. Ele tinha o interesse e a vontade de se desvincular. E o motivo utilizado para excluí-lo dos quadros da administração pública pelo presidente da República foi a manifestação da vontade. Isso foi questionado, confrontado pelo ministro da Justiça, dizendo que não havia essa vontade. Bem, se ficar provado que não havia o interesse e a vontade do ocupante do cargo em se desvincular, e esse foi o motivo utilizado pelo presidente da República para expedir o ato de exoneração, na prática, aqui caberia sim uma discussão envolvendo a teoria dos motivos determinantes para saber se de fato esse pedido foi feito e se de fato esse efeito é adequado dentro da teoria dos motivos determinantes. Aqui sim caberia a discussão. Agora, por ocasião da exoneração, não, porque é um ato de livre nomeação e livre exoneração do presidente, ele não teria o dever de expor os motivos, não expôs esses motivos, e por não expor os motivos, não se aplica a teoria dos motivos determinantes, embora, obviamente, seja recomendável, porque, de alguma maneira, resvala na esfera de direitos de alguém que estava na expectativa de ser nomeado para um cargo de alta cúpula dentro da Polícia Federal, né? O diretor-geral da Polícia Federal. Então, essas discussões são muito relevantes. Volto a dizer que o nosso interesse aqui é estabelecer um esclarecimento e tratar de pontos relevantes do ponto de vista jurídico e dogmático. Outra análise que convém também ser feita é referente àquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que optou por manter os cinco delegados da Polícia Federal vinculados à investigação a respeito dos atos de manifestação a favor do AI-5 e da intervenção militar numa das últimas manifestações populares que aconteceram no Brasil. Essa decisão é muito relevante do ponto de vista da autonomia da Polícia Judiciária, da Polícia Investigativa no Brasil. Por quê? Nós sabemos que no plano constitucional nós não temos uma previsão expressa do princípio chamado princípio do investigador natural, como nós temos do juiz natural e do promotor natural. Ou seja, investigar passa a ser uma atividade do Estado passível de ingerência hierárquica e de subordinação e de interferência política de maneira deliberada. Enquanto não se abrir uma discussão para introduzir no Brasil o princípio do investigador natural no plano constitucional, a autonomia da polícia do ponto de vista político fica limitada, sem dúvida nenhuma. Mas o que chama atenção é o próprio precedente do ministro Alexandre de Moraes, que ao imprimir essa vinculação específica dos delegados da Polícia Federal a uma investigação, dizendo que eles vão permanecer lá e que qualquer ingerência hierárquica, seja do ministro da Justiça, seja do diretor-geral da Polícia Federal ou do presidente da República, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Por meio de um precedente, e aí vai uma discussão se é possível esse nível de ativismo judicial, mas por meio de um precedente, o ministro Alexandre de Moraes instituiu, nesse caso específico concreto, um resguardo, uma garantia equivalente ao princípio do investigador natural, que, de alguma maneira, se viesse à tona, daria garantias à Polícia Judiciária, ao delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado, de atuar desempenhando as suas investigações com o mesmo nível de independência funcional que o Ministério Público tem, que o promotor tem e que o juiz tem também ao proferir suas decisões. E se guardadas as devidas proporções dentro de uma persecução penal, é fundamental também pensar nesse princípio do investigador natural
posto que as constatações do delegado no curso de uma investigação, elas não podem sofrer interferência, não pode haver quebra de sigilo de uma investigação, não se pode haver apoderamento de dados. O próprio indiciamento, como um ato exclusivo do delegado, não pode sofrer interferência, ingerência externa e revisibilidade por outra autoridade que não o próprio delegado, que tem competência e atribuição para presidir aquele inquérito e se reportar aqueles fatos específicos. Tudo isso vem à tona para que a investigação se preserve como uma investigação independente, isso é fundamental, mas mais do que isso, para que a Polícia Federal e as polícias judiciárias dos estados, as polícias civis, elas incorporem efetivamente a legalidade estrita e também o viés republicano da investigação, e com isso não se tenha nem mesmo a possibilidade de alegação de que há uma subserviência política ou uma politização da investigação de maneira indevida por ingerências do Poder Executivo. Se nós pensarmos bem, o Poder Executivo, quando ele gere as polícias, tecnicamente ele está cuidando de uma pasta governamental específica, em que ele vai destinar recursos, vai vincular uma parcela do orçamento, vai abrir concursos públicos, vai investir em estrutura, prédios para a polícia, vai investir também em aparato como viaturas, estrutura tecnológica, armamento. E se houver uma politização da atividade investigatória e da própria polícia, a ponto de enfraquecê-la, todo esse aparato material, que é uma incumbência do Estado, se esse aparato for cerceado, for diminuído, for restringido, a polícia, obviamente, vai ficar à mercê das forças políticas predominantes e que haverá necessariamente uma barganha para a própria existência institucional da polícia, uma barganha que se fará dentro do próprio Poder Executivo. Então, nesse aspecto, parece interessante, até mesmo muito respeitável, o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, preservando ou instituindo, do ponto de vista prático, né, o princípio do investigador natural, que nós não temos ainda do ponto de vista textual, mas o precedente abre espaço para uma discussão e até mesmo, eventualmente, uma emenda constitucional que permita que se altere o texto constitucional, implementando essa proteção, essa garantia para a autoridade policial quando ela desempenha suas funções investigatórias, tá? Muito obrigado, atenção, volto a reiterar, participem do nosso canal, são vídeos que nós temos a intenção de passar com a finalidade acadêmica, para reflexão e aprimoramento do conhecimento jurídico, tá? Muito obrigado, participem do nosso canal Arte Jus.